exposição da Elsa de Sousa, desta vez relacionada com o artista António Boto. Para nós, a Academia, é sempre bom receber aqui exposições de cultura e de pintura, dá sempre uma nova cor ao nosso hall. E pronto, eu não vou alongar mais e vou passar a palavra à artista. Bom, esta história do António Boto começou porque eu sou prima do António Boto. Pronto, ele era primo direito da minha bisavó, que ainda usava o nome, portanto, Bernardina Boto. E um dia, eu era miúda, lembro perfeitamente disto, o meu pai estava a desfolhar o meu livro de leitura e disse-me assim: está aqui um poema do António Boto. Tu és prima do António Boto. Eu tinha pai uns 6 ou 7 anos, pensei, quero lá saber disto para alguma coisa, e aquilo entrou a 100, saiu a 200. E fiquei assim com uma cara muito aparvalhada, e o meu pai disse assim, ele era um homem importante, era um poeta muito importante. Mas depois nunca mais se falou do António Boto. E eu tenho quase a certeza que isso acontecia por causa das questões de género. O António Boto era homossexual, mais do que assumido, e havia um bocado de preconceito, pronto, em relação a essas questões. Hoje em dia não, felizmente que as coisas já estão de outra maneira, mas posso-vos dizer que ele foi proposto com um prémio Nobel e por ser homossexual não lhe foi atribuído o prémio. Infelizmente as coisas passavam-se desta forma. E portanto foi um homem, era um socialite daquela época, digamos assim. Era daquelas pessoas que enchiam uma casa. Quando queriam ter uma casa cheia, chamavam António Boto. Era uma espécie de lílica nessas, faz a expressão, daquela época. E pronto, sabiam-se um bocado dele para isto, mas ao mesmo tempo ele era muito ostracizado devido às questões de género e à forma como ele lidava com essas questões de género. Portanto, era sempre de uma maneira muito ostensiva, muito provocatória, digamos assim. E a sociedade não estava preparada para aquilo. Ele acabou por ver livros dele apreendidos. Não foi um nem dois, foram vários, e depois houve uma altura em que já a presença dele já não era uma presença grata e, portanto, começou a ser de tal maneira posto de parte que acabou por ir viver para o Brasil. Entretanto, vá-se lá saber porquê, também casou com uma senhora chamada Carminda, não sei das quantas, eu agora não lembro o resto, e foi para o Brasil e lá morreu vítima de atropelamento. Há quem diga que ele era uma pessoa pouco culta, eu não estou de acordo com isso. Ele deixou-nos uma obra vastíssima, a obra poética é uma obra da maior importância e não poderia ter vindo uma pessoa que não tivesse cultura nenhuma. Isso é para mim um contrassenso. Não sei se as pessoas dizem isso pelas questões académicas, porque ele não tinha nenhum curso superior. Ele foi um homem que trabalhou numa livraria em Lisboa. Lá conheceu o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa interessou-se pelo trabalho e acabou por facilitar que ele editasse os poemas, não é? Mas não era um homem que tivesse um curso, uma formação académica propriamente dita. E eu acho que essa ostracização também e pronto, o povo não o conceito, diziam que ele era pouco. Se vocês forem à internet vão ver que dizem lá que ele tinha pouca cultura. Não é verdade. Ele era um homem extremamente inteligente e capacitado, porque se não fosse capacitado não tinha deixado a obra que nos deixou e também não tinha sido proposto com um prémio Nobel, embora não o tivesse recebido. Estamos aqui hoje a propósito da exposição da Elsa de Sousa, que, de certo modo, presta homenagem ao António Boto e quem é esta figura, não é? O António Boto. O António Boto, provavelmente, se fosse de outra nacionalidade,
seria mais reconhecido pela sua obra e se calhar já tinha até inspirado algum realizador para fazer um filme sobre esta personagem, porque ele tem todas as características para se fazer um excelente argumento cinematográfico. De facto, o António Boto tem várias dimensões. Primeiro, o que é ser artista, porque um poeta, embora ele não ficasse só na área da poesia, um poeta é desde logo também um artista. Mas o que é isto de ser artista? Um homem que nasceu ainda no século XIX e que depois tem a sua vida marcada no século XX, no início do século XX. O que é isto de ser artista, ainda para mais em Portugal, com tudo aquilo que nós sabemos que é a história do nosso país e que ficou tão marcada por um conjunto de não avanços, e utilizo esta expressão de não avanços para não dizer outra coisa, do ponto de vista social, não é? A progressão no nosso país, a visão progressista vem mais tarde. E, portanto, ele sendo uma pessoa com raízes humildes, mas que não é por ter raízes humildes que não se possa ter talento, e que isso, a vida dele prova que ele tem talento e que mais tarde constitui e vai constituindo ao longo da vida uma obra literária. Bem, se ele conviveu com podemos dizer mesmo, a nata da sociedade, desde aristocratas a pessoas bem estabelecidas na vida, se não tinha dinheiro, então a prova está, e vai contrariar aquela tese que nós encontramos na internet e diz que ele é uma pessoa de pouca cultura, não podia ter. Portanto, ele só podia ascender de duas formas, ou por via financeira, que já sabemos que não a tinha, portanto tinha que ser pela via da cultura que ele tinha e da parte intelectual. Portanto, a sua dimensão, portanto, está aqui esta prova relativamente àquilo que ele próprio representa. Portanto, esta é a sua grande dimensão. Ele conviveu com, não sei se um dos maiores, não é? Porque há quem diga que há o Camões e há o Fernando Pessoa, não é? E ele conviveu com o Fernando Pessoa, que é um poeta que só foi conhecido e reconhecido depois de morrer, porque foram encontrados numa arca um conjunto de poemas que deram a conhecer aquele homem. Nós hoje, ao analisarmos, ao olharmos para trás, lamentamos muitas vezes a obra das pessoas, e se calhar poderia referir a outra pessoa de outra área que se calhar só é reconhecido porque morreu, e estou-me a lembrar do António Variações, também é outra figura que se calhar também pode ser trazida neste contexto. Infelizmente, depois da morte é que as pessoas são conhecidas. E isto que eu vou dizer a seguir não justifica. Agora, o que eu entendo, por aquilo que conheço dele, e felizmente na escola tive a possibilidade de o conhecer, portanto, eu não sei, acho que os miúdos hoje já não devem encontrar textos do António Boto nos seus livros escolares, e depois consegui adquirir alguns livros sobre o António Boto, sobre a sua obra, mas voltando àquilo que eu estava a dizer, portanto, não justifica que se reconheça a obra no pós-morte, mas estamos sempre a tempo, porque eu entendo que isto que a Elsa está aqui hoje a fazer, que também não é só por razões familiares, é também por um reconhecimento por aquilo que é a própria criatividade e o imaginário do António Boto, as várias dimensões que ele tem enquanto homem das letras, e não só, porque ele também escreveu para teatro, e estão ali pelo menos um ou dois quadros de cenários que se inspiram em cenários da peça. Também queria aqui, de certo modo, prestar uma homenagem à Elsa. E compreendo o que eu vou dizer.
Nós, quando olhamos para os quadros da Elsa de Sousa, eu, o pouco que conheço, e digo que o pouco que conheço porque não sou um expert em análise de expressão plástica, né? Sou um leigo, olho e é aquilo que sinto, mas se calhar nós temos entre nós, eu chamo com muito carinho a nossa Frida Kahlo, mas a Frida Kahlo pela positiva, porque a Frida Kahlo, fruto da sua vida, os seus quadros têm muito aquela expressão, mas pelo lado mais violento, da dor, do sofrimento. A Elsa é o contrário. Olhamos para aquele quadro, e para todos os outros, e faz-nos lembrar a Frida Kahlo, imaginar a Frida Kahlo, mas pelo lado positivo. Se nós olharmos para ali, temos o Fernando Pessoa, temos o Camões, já falei neles há pouco, temos o leão, não tanto com a simbologia do poder, mas de uma certa tranquilidade e segurança, e depois temos ali o António Boto com as asas de anjo, que ao fim e ao cabo não tem tanto ali o caráter litúrgico, mas dá-nos uma imagem de inspiração. E depois está ali uma flor vermelha que tem um símbolo fortíssimo de liberdade, e depois temos a caravela dos descobrimentos. Portanto, de certo modo, temos ali o nosso país, pelo melhor lado que o nosso país tem, que nós devemos valorizar. E, portanto, queria deixar também aqui esta nota de agradecimento e agradecer uma vez mais o convite para aqui estar. E eu gostava de dar os parabéns à Elsa pela bela exposição que tem. Eu também, desde pequena, que conheço António Boto, nunca conhecia a pessoa, logicamente. Pois, eu também não. Mas através da minha mãe, até tinha um livro do António Boto, um livro pequenino, que se chamava Ausência, que eu guardava aquele livro religiosamente. Só que o livro desapareceu. Com as mudanças de casa, o livro desapareceu. Portanto, eu desde muito jovem que ouvi falar sempre no António Boto. E sabia da história dele, ter morrido no Brasil e isso tudo. E tem uma poesia que eu, pronto, depende do gosto das pessoas, mas tem muitos poemas que eu gosto. Aqueles menos pornográficos. Pois, porque ele também tem aqueles poemas eróticos que aquilo é mesmo a sério, não é? É mesmo a sério. Quando eu estou a dizer que é sério, se calhar ultrapassa as vossas expectativas. Não, são pornográficos. São mesmo. Aquilo para aquela Mas tem época, outros imagina. muito bons. E jamais ele podia ser uma pessoa inculta. Jamais. Jamais. Pois. Então eu vou ler aqui um poema do António Boto que diz: se passares pro adro no dia do meu enterro, diz à terra que não coma os anéis do meu cabelo. Já não digo que viesses cobrir de rosas meu rosto, ou num choro dissesses a qualquer do teu desgosto. Nem te lembro de que beijasses meu corpo delgado e belo, mas que sempre me guardasses os anéis do meu cabelo. Não me peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo. Sou como as velas do altar que dão luz e vão morrendo. Se a minha voz conseguisse dissuadir essa frieza e a tua boca sorrisse, talvez mais sóbria por natureza, não o posso renovar e o brilho vai-se perdendo. Sou como as velas do altar que dão luz e vão morrendo. António Boto. Um pequenino poema que lhe diz, o título é Explica-me tu se podes. Explica-me tu se podes, num movimento de calma, por que razão se te beijo num desvario de prazer, às vezes sou todo o corpo e às vezes sou todo o alma. Muito bem. Então esta é a memória de Fernando Pessoa. Se eu pudesse fazer com que viesses todos os dias, como antigamente, falar-me nessa lúcida visão estranha, sensualíssima, mordente, se eu pudesse contar-te e tu me ouvisses, meu pobre e grande e genial artista, o que tem sido a vida, esta boémia coberta de farrapos e de estrelas, tristíssima, pedante e contrafeita.
desde que estes meus olhos, numa névoa de lágrimas, te viram num caixão, se eu pudesse, Fernando, e tu me ouvisses, voltávamos à mesma. Tu, lá onde os astros e as divinas madrugadas noivam na luz eterna de um sorriso, e eu, por aqui, vadio da descrença, tirando o meu chapéu aos homens de juízo. Isto por cá vai indo como dantes. O mesmo arremelgado idiotismo, nuns senhores que tu já conhecias, autênticos patifes bem falantes. E a mesma intriga, as horas, os minutos, as noites sempre iguais, os mesmos dias, tudo igual, acordando e adormecendo na mesma cor, do mesmo lado, sempre o mesmo ar e em tudo a mesma posição de condenados, hirtos, a viver sem estímulo, sem fé, sem convicção. Poetas, escutai-me, transformamos a nossa natural angústia de pensar num cântico de som e, junto dele, do camarada raro que lembramos, fiquemos uns momentos a cantar.